Vovó revela segredo chocante de abuso que sofreu. E a luta da vovó por sussurrar segredos em cada esquina da pequena cidade de São Benedito. Dona Iracema, aos 83 anos, sentava-se em sua cadeira de balanço, com as mãos enrugadas trêmulas de emoção. O dia escuro e nublado refletia o tumulto dentro dela. Um homem que usava a fé como uma máscara para esconder os horrores que cometia, finalmente a deixara livre de um cativeiro emocional que aprendia há décadas. Sussurros de abusos abalavam a comunidade. Ele era respeitado, visto como um pilar da fachada religiosa. Ocultava um coração cruel. Iracema passara a vida sob seu domínio. Memórias de gritos e lágrimas eram como sombras que a seguiam. Agora, morta a fera, ela sentia um aperto no peito. Mas havia uma luz tênue querendo romper a escuridão. Decidida a mudar sua história, junto com seu marido João, ela sabia que, mesmo após a morte de Jerônimo, as correntes da opressão ainda estavam presentes e muitas outras mulheres viviam em sofrimento. Entretanto, segredos antigos não morrem facilmente. Em meio a seus esforços para ajudar outras mulheres, uma sombra do passado ameaçava sua nova vida. Um documento, encontrado entre os pertences de seu avô, revelava um nome conhecido, alguém que ainda estava por trás de muitas atrocidades na cidade. Uma revelação chocante que poderia não só desestabilizar a nova trajetória de Iracema, mas também colocar em risco a segurança das mulheres que ela tentava proteger. A tensão no ar era palpável e um nó se formou em sua garganta. Como lidar com essa nova crise? Ela não podia deixar que o medo a paralisasse. E enquanto Iracema se preparava para confrontar essa verdade, um sentimento ardente se acendeu dentro dela. A vontade de buscar justiça superava qualquer receio. Sua luta era por todas as vozes que ainda eram silenciadas, por todas as vidas. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Iracema sabia que precisava agir rápido. A revelação do nome no documento em suas mãos a deixava em estado de alerta. Um aviso claro de que o passado ainda a alcançava. Enquanto olhava para a janela embaçada, os olhos fixos na escuridão, o nó em sua garganta crescia. O que fazer com a nova descoberta? O que isso significava para sua luta por justiça? Naquela noite, ela não conseguia dormir. Cada sombra no quarto parecia vibrar com as memórias. Ela levantou e decidiu ir até a pequena sala onde João dormia pesadamente no sofá. É só a minha mente pregando peças, pensou. Mas ao se sentar, a dúvida a consumia. Na manhã seguinte, Iracema decidiu que não podia guardar o segredo e precisava falar com Maria, a sua amiga mais próxima no grupo de apoio. Uma mulher forte e corajosa que também havia passado por horrores. Ao se encontrarem, Iracema mal conseguia conter a voz trêmula. Maria, você não vai acreditar no que eu encontrei. À medida que contava,
Os olhos de Maria se arregalavam. Isso muda tudo. Precisamos agir, Iracema. Não podemos deixar isso em segredo, disse, com um brilho de determinação. Mas antes que pudessem planejar, um grito cortou a manhã calma, como um raio no céu azul. Imediatamente, as duas saíram correndo em direção ao pátio da igreja. O que encontraram as congelou. Uma multidão se aglomerava e, no centro, um corpo, o de Celeste. O rosto da menina de apenas 15 anos estava contorcido de dor e medo. A cena era um pesadelo. O chão estava manchado de sangue e um cheiro forte de pólvora pairava no ar. O que aconteceu? Iracema gritou, mas ninguém respondia. As pessoas murmuravam entre si, a confusão se espalhando como um incêndio. O coração de Iracema acelerava e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Foi então que Gabriel surgira do fundo da multidão, com a expressão de quem vira um fantasma. Ele balbuciou. Ela estava seguindo um rastro de segredos. Iracema sentiu o chão sob seus pés desabar. Do que você está falando, meu filho? Ela perguntou, a voz quase inaudível, sufocada pelo choque. Ele entregou a Iracema um pequeno caderno. Ela encontrou isso, mãe. Relatos sobre o avô, sobre coisas horríveis que estavam acontecendo na cidade. Ela queria ajudar. Disse, agora com lágrimas nos olhos. Iracema ficou paralisada ao abrir o caderno. As páginas eram preenchidas com nomes, datas e lugares. A lista revelava uma rede de abusos, um sistema de silêncio que se estendia por gerações. No fim da última página, um nome, o mesmo que ela tinha visto no documento de seu avô. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O que Jerônimo fez não era um ato isolado. Havia outros envolvidos. E agora, a vida de sua filha estava por um fio por causa disso. Um novo pânico tomou conta dela. A luta por justiça, mas perceber que a corrente do mal era mais densa do que imaginara, a deixava em estado de alerta. Seus planos agora incluíam confrontos, verdades e possíveis traições. E se a pessoa do caderno, o responsável pela dor de Celeste, estivesse mais próxima do que imaginavam? Um arrepio percorreu sua espinha. O futuro estava carregado de respostas perigosas. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O que Jerônimo fez não era um ato isolado. Havia outros envolvidos. E agora, a vida de sua filha estava por um fio por causa disso. Um novo pânico tomou conta dela. A luta por justiça que começara agora parecia mais ameaçadora. Iracema olhou para o caderno em suas mãos. Cada letra parecia pulsar, cada nome um eco de dor. Uma mistura de raiva e desespero a dominava. Precisamos fazer algo, Maria, disse, sua voz alta e cheia de determinação. Mas a incerteza ainda a consumia. A multidão murmurou incessantemente, mas Iracema estava em seu próprio mundo. Ela queria acreditar que a verdade poderia trazer justiça, mas o que ela realmente queria era salvar sua família. Se o que Celeste descobriu for verdade, e se esses nomes forem apenas a ponta do iceberg, o pensamento a apavorava. Foi então que, de repente, um grito cortou a manhã como uma faca afiada. Ela não pode estar morta! Iracema virou-se para ver a jovem que derramava lágrimas desesperadas. Era Ana, uma amiga de Celeste. A cena congelou em sua mente. O corpo da filha ainda estava no chão, mas a dor de Ana
parecia mais real, mais palpável. O desespero fez com que todos olhassem para a jovem, que começou a contar uma história que deixou o coração de Iracema em um nó. Celeste estava nervosa. Disse que ia perguntar a você sobre o avô, que tinha descoberto algo sobre o pai dele e outras coisas. O coração de Iracema disparou. O pai do meu avô? A conexão parecia irreal, como uma corrente de crueldade que se estendia muito além do que imaginava. O que você quer dizer? Ela estava na floresta. Ouviu conversas. Disseram que muitos da cidade não queriam que a verdade viesse à tona, que eles fariam qualquer coisa para manter o segredo. O som da voz de Ana tremeu. Ela disse que se algo acontecesse com ela, você saberia a razão. Iracema sentiu o mundo girar. Os nomes na lista, o aviso de Celeste. Tudo estava conectado de uma maneira que ela não conseguia entender. Então, naquelas palavras, algo floresceu dentro dela. Um desejo de descobrir. O que mais ela sabe, Ana? O que mais você ouviu? A urgência em sua voz estava paralisante. A multidão parecia não ouvir, enredada em seus próprios pesares. Maria segurou a mão de Iracema. Precisamos ir, Iracema. Não podemos ficar aqui. Mas naquele momento, a jovem de cabelos desgrenhados se aproximou ainda mais. Existem pessoas dentro da cidade que temem a verdade e têm costas largas para esconder segredos. O que vocês estão fazendo não será bem-vindo por todos. Com um olhar fixo em Ana, Iracema tomou uma decisão. E se eles tentarem silenciá-la? Precisamos encontrar mais informações. Precisamos ir até a floresta. A ideia a assustava, mas não havia como recuar. Mas antes que pudessem partir, outro grito cortou o ar. Um homem avançou, entrando pelo meio da multidão. Ele era familiar. Detetive Martins, aquele que semana passada tinha perdido um caso semelhante. Sua expressão era sombria, olhos bloqueados em Iracema. Você está cavando muito fundo, dona Iracema. É mais seguro deixar o passado onde está. A atmosfera esfriou. O coração de Iracema disparou ao perceber que aquele homem estava admitindo mais do que uma simples advertência. Ele sabia algo. O que você quer dizer com isso? Quem são eles, Martins? A raiva encheu sua voz. Ele hesitou, a tensão no ar segura, as palavras prestes a saltar. Mas antes que tudo ficasse claro, um barulho ecoou ao fundo. O som de um tiro atingiu o ar e o pânico tomou conta da multidão. Pessoas correndo em todas as direções. Todos estavam gritando, enquanto Iracema debatia-se entre o terror e a urgência. O detetive desapareceu em meio ao tumulto, e ela se viu sozinha, seus sentimentos e pensamentos conflitando. O que está acontecendo? O que mais estão escondendo? Celeste podia ter descoberto algo. E agora, o que eram essas novas revelações? O fio da verdade estava se desvanecendo. A sombra do perigo crescia. E Iracema percebeu que a luta por sua família agora envolvia muito mais do que queria. E a única certeza que tinha era que cada passo que desse a levaria a segredos ainda mais sombrios. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O que Jerônimo fez não era um ato isolado. Mas o que mais estão escondendo? Celeste podia ter descoberto algo. E agora, o que eram essas novas revelações? O fio da verdade estava se desvanecendo. A sombra do perigo crescia. Iracema percebeu que a luta por sua família agora envolvia muito mais do que queria. E agora, a vida de sua filha estava por um fio por causa disso. Um novo pânico tomou conta dela.
A luta por justiça que começara agora parecia mais ameaçadora. Iracema olhou para o caderno em suas mãos. Cada letra parecia pulsar, cada nome um eco de dor. Uma mistura de raiva e desespero a dominava. Precisamos fazer algo, Maria, disse, sua voz alta e cheia de determinação, mas a incerteza ainda a consumia. A multidão murmurou incessantemente, mas Iracema estava em seu próprio mundo. Ela queria acreditar que a verdade poderia trazer justiça, mas o que ela realmente queria era salvar sua família. Se o que Celeste descobriu for verdade, e se esses nomes forem apenas a ponta do iceberg, o pensamento a apavorava. Foi então que, de repente, um grito cortou a manhã como uma faca afiada. Ela não pode estar morta! Iracema virou-se para ver a jovem que derramava lágrimas desesperadas. Era Ana, uma amiga de Celeste. A cena congelou em sua mente. O corpo da filha ainda estava no chão, mas a dor de Ana parecia mais real, mais palpável. O desespero fez com que todos olhassem para a jovem, que começou a contar uma história que deixou o coração de Iracema em um nó. Celeste estava nervosa. Disse que ia perguntar a você sobre o avô, que tinha descoberto algo sobre o pai dele e outras coisas. O coração de Iracema disparou. O pai do meu avô? A conexão parecia irreal, como uma corrente de crueldade que se estendia muito além do que imaginava. O que você quer dizer? Ela estava na floresta. Ouviu conversas. Disseram que muitos da cidade não queriam que a verdade viesse à tona, que eles fariam qualquer coisa para manter o segredo. O som da voz de Ana tremeu. Ela disse que se algo acontecesse com ela, você saberia a razão. Iracema sentiu o mundo girar. Os nomes na lista, o aviso de Celeste. Tudo estava conectado de uma maneira que ela não conseguia entender. Então, naquelas palavras, algo floresceu dentro dela. Um desejo de descobrir. O que mais ela sabe, Ana? O que mais você ouviu? A urgência em sua voz estava paralisante. A multidão parecia não ouvir, enredada em seus próprios pesares. Maria segurou a mão de Iracema. Precisamos ir, Iracema. Não podemos ficar aqui. Mas naquele momento, a jovem de cabelos desgrenhados se aproximou ainda mais. Existem pessoas dentro da cidade que temem a verdade e que têm costas largas para esconder segredos. O que vocês estão fazendo não será bem-vindo por todos. Com um olhar fixo em Ana, Iracema tomou uma decisão. E se eles tentarem silenciá-la? Precisamos encontrar mais informações. Precisamos ir até a floresta. A ideia a assustava, mas não havia como recuar. Mas antes que pudessem partir, outro grito cortou o ar. Um homem avançou, entrando pelo meio da multidão. Ele era familiar, Detetive Martins, aquele que semana passada tinha perdido um caso semelhante. Sua expressão era sombria, olhos bloqueados em Iracema. Você está cavando muito fundo, dona Iracema. É mais seguro deixar o passado onde está. A atmosfera esfriou. O coração de Iracema disparou ao perceber que aquele homem estava admitindo mais do que uma simples advertência. Ele sabia algo. O que você quer dizer com isso? Quem são eles, Martins? A raiva encheu sua voz. Ele hesitou, a tensão no ar segura, as palavras prestes a saltar. Mas antes que tudo ficasse claro, um barulho ecoou ao fundo. O som de um tiro atingiu o ar e o pânico tomou conta da multidão. Pessoas correndo em todas as direções. Nesse momento, a cena se desfez em caos. Iracema tentou proteger Maria, mas uma corrente humana a separou da amiga.
O desespero estava estampado em todos os rostos. Então, ela ouviu a voz de João chamando-a, mas não conseguia alcançar. O som do tiroteio ainda reverberava em seu ouvido, e enquanto tentava se mover, sentiu que algo a empurrava. Foi quando avistou uma figura familiar se aproximando com uma expressão de ódio e desespero. Era Celso, o irmão de Jerônimo, um homem que a cidade toda conhecia por sua proteção aos segredos mais sombrios. "Você não deveria estar aqui!" ele gritou, os olhos cheios de um veneno que a fez congelar. Mas antes que Iracema pudesse responder, a multidão se afastou. E ali, em meio ao pânico, Iracema viu algo que a fez perder o fôlego. O corpo de Celeste, agora coberto por um lençol, mas ao lado dela havia um sinal, uma marca familiar. Uma marca que ela conhecia bem, uma marca que só pertencia à sua família. As revelações a atingiram como uma tempestade. "Não pode ser", ela murmurou, a mente correndo em desespero. Se Celeste tinha a mesma marca que ela, a herança de crueldade e dor não cumpria sobre sua história. Era algo que transcendeu gerações. Enquanto uma nuvem de incerteza pairava sobre ela, Iracema percebeu que a estrutura familiar que tanto confiara estava se desmoronando. As respostas que buscava agora estavam entrelaçadas em uma teia complexa, que nem ela poderia prever. Era a hora de descobrir a verdade, mesmo que doesse. E no fundo, uma pergunta ecoava. Quem mais estava envolvido? O passado não estava apenas enterrado. Ele estava à espreita, esperando por sua chance. A luta acabara de começar, e a única certeza que Iracema tinha era que as verdadeiras atrocidades estavam ainda por vir. A realidade a atingiu como um soco no estômago. O que Jerônimo fez não era um ato isolado. Havia outros envolvidos. E agora, a vida de sua filha estava por um fio por causa disso. Um novo pânico tomou conta dela. A luta por justiça que começara agora parecia mais ameaçadora. Iracema olhou para o caderno em suas mãos. Cada letra parecia pulsar, cada nome um eco de dor. Uma mistura de raiva e desespero a dominava. "Precisamos fazer algo, Maria", disse, sua voz alta e cheia de determinação. Mas a incerteza ainda a consumia. A multidão murmurou incessantemente, mas Iracema estava em seu próprio mundo. Ela queria acreditar que a verdade poderia trazer justiça, mas o que ela realmente queria era salvar sua família. Se o que Celeste descobriu for verdade, e se esses nomes forem apenas a ponta do iceberg. O pensamento a apavorava. Foi então que, de repente, um grito cortou a manhã como uma faca afiada. "Ela não pode estar morta!" Iracema virou-se para ver a jovem que derramava lágrimas desesperadas. Era Ana, uma amiga de Celeste. A cena congelou em sua mente. O corpo da filha ainda estava no chão, mas a dor de Ana parecia mais real, mais palpável. O desespero fez com que todos olhassem para a jovem, que começou a contar uma história que deixou o coração de Iracema em um nó. "Celeste estava nervosa. Disse que ia perguntar a você sobre o avô, que tinha descoberto algo sobre o pai dele e outras coisas." O coração de Iracema disparou. O pai do meu avô? A conexão parecia irreal. Como uma corrente de crueldade que se estendia muito além do que imaginava.
O que você quer dizer? Ela estava na floresta. Ouviu conversas que muitos da cidade não queriam que a verdade viesse à tona, que eles fariam qualquer coisa para manter o segredo. O som da voz de Ana tremeu. Ela disse que se algo acontecesse com ela, você saberia a razão. Iracema sentiu o mundo girar. Os nomes na lista, o aviso de Celeste, tudo estava conectado de uma maneira que ela não conseguia entender. Então, naquelas palavras, algo floresceu dentro dela, um desejo de descobrir. O que mais ela sabe, Ana? O que mais você ouviu? A urgência em sua voz estava paralisante. A multidão parecia não ouvir, enredada em seus próprios pesares. Maria segurou a mão de Iracema. Precisamos ir, Iracema. Não podemos ficar aqui. Mas naquele momento, a jovem de cabelos desgrenhados se aproximou ainda mais. Existem pessoas dentro da cidade que temem a verdade e que têm costas largas para esconder segredos. O que vocês estão fazendo não será bem-vindo por todos. Com um olhar fixo em Ana, Iracema tomou uma decisão. E se eles tentarem silenciá-la? Precisamos encontrar mais informações. Precisamos ir até a floresta. A ideia a assustava, mas não havia como recuar. Mas antes que pudessem partir, outro grito cortou o ar. Um homem avançou, entrando pelo meio da multidão. Ele era familiar. Detetive Martins, aquele que semana passada tinha perdido um caso semelhante. Sua expressão era sombria, olhos bloqueados em Iracema. Você está cavando muito fundo, dona Iracema. É mais seguro deixar o passado onde está. A atmosfera esfriou. O coração de Iracema disparou ao perceber que aquele homem estava admitindo mais do que uma simples advertência. Ele sabia algo. O que você quer dizer com isso? Quem são eles, Martins? A raiva encheu sua voz. Ele hesitou, a tensão no ar segura, as palavras prestes a saltar. Mas antes que tudo ficasse claro, um barulho ecoou ao fundo. O som de um tiro atingiu o ar e o pânico tomou conta da multidão. Pessoas correndo em todas as direções. Nesse momento, a cena se desfez em caos. Iracema tentou proteger Maria, mas uma corrente humana a separou da amiga. O desespero estava estampado em todos os rostos. Então, ela ouviu a voz de João chamando-a, mas não conseguia alcançar. O som do tiroteio ainda reverberava em seu ouvido, e enquanto tentava se mover, sentiu que algo a empurrava. Foi quando avistou uma figura familiar se aproximando, com uma expressão de ódio e desespero. Era Celso, o irmão de Jerônimo, um homem que a cidade toda conhecia por sua proteção aos segredos mais sombrios. Você não deveria estar aqui, ele gritou, os olhos cheios de um veneno que a fez congelar. Mas antes que Iracema pudesse responder, a multidão se afastou. E ali, em meio ao pânico, Iracema viu algo que a fez perder o fôlego. O corpo de Celeste, agora coberto por um lençol. Mas ao lado dela havia um sinal, uma marca familiar. Uma marca que ela conhecia bem. Uma marca que só pertencia à sua família. As revelações a atingiram como uma tempestade. Não pode ser, ela murmurou, a mente correndo em desespero. Se Celeste tinha a mesma marca que ela, isso significava que havia mais ligações do que jamais suspeitara. Havia algo mais que a unia a Jerônimo e a sua linhagem. A herança de crueldade e dor não era apenas sobre sua história. Era algo que transcendeu gerações. Enquanto uma nuvem de incerteza pairava sobre ela, Iracema percebeu que a estrutura familiar,
que tanto confiara estava se desmoronando. As respostas que buscava agora estavam entrelaçadas em uma teia complexa e antes que conseguisse processar isso, um novo rosto surgiu. Uma mulher que todos na cidade conheciam, mas poucos se atreviam a questionar. Dona Eulália, a matriarca das famílias mais influentes. Eulália, com seu olhar penetrante, disse: Você realmente pensou que poderia escapar do passado, Iracema? A verdade sempre vem à tona, mas não do jeito que você espera. Os murmúrios da multidão aumentaram. Alguém começou a gritar que a polícia devia chegar. Mas Iracema estava paralisada, absorvendo à força as palavras de Eulália. Então a mulher continuou: O que você está prestes a descobrir não tem volta. A sombra que você tenta dissipar é nossa, e estamos prontos para fazer qualquer coisa para proteger o legado. As palavras cortaram o ar como uma faca, carregando a ameaça implícita de que Eulália não hesitaria em usar a própria família para manter suas verdades obscuras. A multidão desapareceu em um manto de murmúrios inquietantes. Tudo o que Iracema pensava ser verdade agora. Eulália sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Estão prontos para o que vem a seguir? Porque não será o que você espera, minha querida. Enquanto ela falava, Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O futuro era uma linha tênue, e ela estava prestes a descobrir o custo real de desvendar o que mantinha seu coração sob tormento. O frio na espinha de Iracema se intensificou como um aviso. Apressadamente, ela tentou ignorar os ecos da cidade. O que você sabe, Eulália? O que mais está escondido? Eulália a fitou com um sorriso enigmático, os olhos negros refletindo a escuridão ao redor. Não, minha querida, você não está pronta para ouvir. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar, e a multidão se virou. O alvoroço tomou conta. Um homem na frente começou a tremer, esmoronando como um castelo de cartas. Ele acaba de ser encontrado. Ele mal conseguia apontar. Quem? Quem foi encontrado? As palavras saltaram na garganta de Iracema. O coração disparou em um ritmo frenético. A multidão se dividiu e uma figura se destacou entre os corpos. Era um jovem, um rosto familiar, mas machucado e sujo. Gabriel. Ele entrou correndo, seus olhos arregalados, a expressão uma mescla de terror e alívio. Eles o encontraram! O pai de Jerônimo! O nome soou como um trovão. Iracema se lembrou das conversas sussurradas em família. Ele estava há décadas desaparecido, envolto em mistério. Mas o que a cidade sabia sobre ele? O homem que poderia ter todos os segredos. Onde ele está? Iracema gritou, a urgência dominando. Gabriel, ainda ofegante, respondeu. Na floresta, perto daquela caverna. Ele está vivo. A revelação a pegou de surpresa. Um misto de dúvidas e esperanças arrebatou seu espírito. Mas ele também sabe de tudo. Os murmúrios da multidão se tornaram estrondos. A realidade da situação estava mudando a cada segundo. Qual seria o próximo passo? O passado se aproximava, trazendo uma tempestade de segredos. Os olhos de Eulália brilharam com uma mistura de temor e possível prazer. Agora a verdade está mais próxima do que você imagina. Foi então, entre os gritos e perguntas caóticas, a voz de Celso ressoou com uma calma arrepiante, interrompendo a confusão.
Iracema, precisa ter cuidado. Não confie em ninguém. O olhar dele encontrava o dela, como um pacto não dito se estabelecendo. Ele sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Diante do cenário caótico, Iracema se virou de volta para Gabriel. Nós precisamos ir, agora! Mas enquanto falava, outro grito cortou o ar. A multidão se agitou e algo começou a se espalhar. Era um pavor palpável, um reconhecimento de que uma mudança profunda estava se aproximando. Com a urgência tensando o ar, a palavra sangue começou a ecoar entre as pessoas. Sangue na floresta, sangue na floresta. O pânico cresceu e Iracema sentiu seu coração afundar. Não era apenas a descoberta do pai de Jerônimo que estava no jogo. O passado estava gritando por justiça e a verdade poderia cobrir todos de sangue. Gabriel puxou a mão de Iracema. Vamos, mãe. O pai, podemos descobrir algumas respostas. No entanto, ela paralisou. O que realmente estava por trás de tudo isso? Quem era o homem perdido e o que dizia sobre a verdadeira linhagem da dor? Enquanto ela se movia, em meio ao caos e agitação, só havia uma certeza. O próximo passo não apenas revelaria verdades. Poderia exigir sacrifícios inimagináveis. As raízes desse legado a puxavam. E Iracema sentiu que estava prestes a desvendar algo que mudaria tudo. Mas um pensamento a assombrou. E se, em vez de liberdade, a verdade a levaria a um abismo que nem ela poderia escapar? Iracema estava paralisada, absorvendo as palavras de Eulália. A multidão ao redor continuava agitada, mas para ela o mundo havia encolhido. Legabo? Ela repetiu, a voz baixa, quase um sussurro. A ameaça nas palavras da matriarca a envolveu como um manto pesado. O que ela estava realmente sugerindo? No fundo de sua mente, uma nova camada de entendimentos começou a se formar. O que quase parecia um feudo de segredos agora era um conceito de família. Segredos que prosperaram sob a superfície. O frio na espinha de Iracema se intensificou como um aviso. Apressadamente, ela tentou ignorar os ecos da cidade. O que você sabe, Eulália? O que mais está escondido? Eulália a fitou com um sorriso enigmático, os olhos negros refletindo a escuridão ao redor. Não, minha querida, você não está pronta para ouvir. Nesse momento, um grito estridente cortou o ar e a multidão se virou. O alvoroço tomou conta. Um homem na frente começou a tremer, desmoronando como um castelo de cartas. Ele acaba de ser encontrado. Ele mal conseguia apontar. Quem? Quem foi encontrado? As palavras saltaram na garganta de Iracema. O coração disparou em um ritmo frenético. A multidão se dividiu e uma figura se destacou entre os corpos. Era um jovem, um rosto familiar, mas machucado e sujo. Gabriel. Ele entrou correndo, seus olhos arregalados, a expressão uma mescla de terror e alívio. Eles o encontraram! O pai de Jerônimo! O nome soou como um trovão. Iracema se lembrou das conversas sussurradas em família. Ele estava há décadas desaparecido, envolto em mistério. Mas o que a cidade sabia sobre ele? O homem que poderia ter todos os segredos. Onde ele está? Iracema gritou, a urgência a dominando. Gabriel, ainda ofegante, respondeu. Na floresta, perto daquela caverna, ele está vivo. A revelação a pegou de surpresa. Um misto de dúvidas e esperanças arrebatou seu espírito. Mas ele também sabe de tudo. Os murmúrios da multidão se tornaram estrondos.
A realidade da situação estava mudando a cada segundo. Qual seria o próximo passo? O passado se aproximava, trazendo uma tempestade de segredos. Os olhos de Eulália brilharam com uma mistura de temor e possível prazer. Agora, a verdade está mais próxima do que você imagina. Foi então que, entre os gritos e perguntas caóticas, a voz de Celso ressoou com uma calma arrepiante, interrompendo a confusão. Iracema, você precisa ter cuidado. Não confie em ninguém. O olhar dele encontrava o dela, como um pacto não dito se estabelecendo. Ele sabia mais do que estava disposto a compartilhar. Diante do cenário caótico, Iracema se virou de volta para Gabriel. Nós precisamos ir agora. Mas enquanto falava, outro grito cortou o ar. A multidão se agitou e algo começou a se espalhar. Era um pavor palpável, um reconhecimento de que uma mudança profunda estava se aproximando. Com a urgência pensando o ar, a palavra sangue começou a ecoar entre as pessoas. Sangue na floresta! Sangue na floresta! O pânico cresceu e Iracema sentiu seu coração afundar. Não era apenas a descoberta do pai de Jerônimo que estava no jogo. O passado estava gritando por justiça, e a verdade poderia cobrir todos de sangue. Gabriel puxou a mão de Iracema. Vamos, mãe. Oh, pai! Podemos descobrir algumas respostas. No entanto, ela paralisou. O que realmente estava por trás de tudo isso? Quem era o homem perdido e o que dizia sobre a verdadeira linhagem da dor? Enquanto ela se movia, em meio ao caos e agitação, só havia uma certeza. O próximo passo não apenas revelaria verdades, poderia exigir sacrifícios inimagináveis. As raízes desse legado a puxavam, e Iracema sentiu que estava prestes a desvendar algo que mudaria tudo. Mas um pensamento a assombrou. E se em vez de liberdade, a verdade a levaria a um abismo que nem ela poderia escapar? E nesse frenesi de incerteza, um grito cortante ressoou a partir da floresta. Não era um grito qualquer, era a voz de Celeste, um som de agonia que fez o sangue de Iracema gelar. E ao mesmo tempo, outra pessoa surgiu do redemoinho. Dona Eulália se adiantou, trazendo uma revelação horrenda. Iracema, você realmente não sabia? O pai de Jerônimo não é um estranho qualquer. Ah! Ele é seu. Eulália hesitou, mas o olhar no rosto de Iracema a desafiou. Ele é seu avô. O passado que você sempre quis derrubar é, na verdade, seu legado. Iracema sentiu seu mundo desmoronar. Como podia ser? Tudo que ela acreditava, tudo que ela estava lutando, agora se tornara um emaranhado de mentiras e novas verdades. Os nomes e as histórias que se entrelaçavam. Ainda aturdida, Iracema percebeu que a linha entre passado e presente havia se distorcido de forma inaceitável. Quem realmente estava atrás dos segredos? E se os laços que a mantinham perto também aprendiam a um círculo vicioso de dor? Nesse momento, o choque tomou conta dela. O futuro que parecia claro agora estava envolto em mais sombras. A verdade estava mais perto do que nunca. Mas à custa de quem? Iracema estava paralisada, absorvendo as palavras de Eulália. A revelação a esmagava. Seu avô! Ela mal conseguia falar. O ar faltava em seus pulmões. O que isso significava? A história de dor agora ganhou um novo enredo. Uma linhagem de segredos ainda mais sinistros. O som da multidão parecia distante.
submerso em um mar de confusão. Os olhares ao redor se tornaram borrões. Tudo o que conhecia, tudo pelo que lutava, estava prestes a se desfazer. Eulalia sorria, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso de triunfo. Você precisa entender, Iracema. Este legado é seu. E todos na cidade têm suas mãos sujas. O que você vai fazer agora? Nesse momento, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém apontou para a floresta. Iracema seguiu o gesto, seu coração disparando. Uma figura emergiu entre as árvores. Era um homem. Um homem que parecia ferido, mas determinado. A multidão se silenciou, todos fixando os olhos na cena que se desenrolava. É ele! É o pai de Jerônimo! Alguém gritou, e as pessoas começaram a murmurar nervosamente. Iracema sentiu um frio correr pela sua espinha. Uma raiva ardente tomou conta dela. O homem se aproximava, e conforme ele se aproximava, mais claros se tornavam os traços que compartilhava com a família. Era inegável, e a conexão fez seu estômago girar. Eu não sou um monstro. Fui forçado. Fui preso. Ele gritou, a voz ecoando entre as árvores. E o choque da multidão cresceu. Iracema não sabia se sentia pena ou raiva. A verdade estava se revelando de maneira caótica. Vocês têm que entender. Não é o que pensam. Mas antes que pudesse processar tudo, Gabriel se adiantou, impulsionado pela emoção. O que você quer dizer? A voz do filho transparecia conflito. Seria possível que houvesse mais a ser revelado? O homem olhou nos olhos de Iracema. E naquele instante algo mudou. Um movimento brusco interrompeu o clima tenso. Celso, o irmão de Jerônimo, apareceu à frente de todos, os olhos cheios de fúria. Você não pode estar aqui, pai! Ele gritou. E as pessoas começaram a sussurrar, confusas. Sentiu seu coração se apertar. O que está acontecendo? Você não faz ideia do que eu passei. O homem disse, agora mais desesperado. Jerônimo não era o único com segredos. Você é mais forte do que imagina, Iracema. Você é a chave. As palavras pareceram uma bomba, reverberando na mente de Iracema. E, de repente, em um frenesi de medo e revelação, o homem apontou para Eulalia. Ela tem controle sobre tudo isso. O legado é dela também. O sangue corre entre vocês. As palavras caíram como pedras, e o murmúrio da multidão cresceu em um clamor de desespero e confusão. Iracema olhou para Eulalia, cuja expressão agora era de puro desprezo. Não acredite nele. Ele é um mentiroso. Ele só quer manipular você. A matriarca gritou, mas a cena diante de Iracema era um turbilhão de verdades e mentiras. Era difícil discernir o que era real. Seus pensamentos giravam como uma tempestade, e a dor em seu coração se transformava em uma raiva avassaladora. E então Gabriel, em um impulso de desespero, se pôs entre o pai e Eulalia. Chega! Todos vocês estão brincando com vidas. O que mais vocês esconderam de nós? A intensidade de sua voz fez todos pararem. As verdades que se escondiam nas sombras estavam mais próximas do que nunca. O avô de Iracema, agora revelado, olhou para ela com lágrimas nos olhos. Eu só queria proteger você. Você deve conhecer sua verdadeira força. Mas Iracema estava perdida em um mar de emoções. A revelação, a traição, os laços de sangue. A que custo? Ela gritou, a dor repleta de frustração e confusão. O passado. Eulalia,
percebendo que estava perdendo o controle, avançou. Não deixarei que você interfira nos meus planos. Você não tem ideia do que está em jogo. Num movimento súbito, o homem deu um passo à frente. O que está em jogo são mais vidas do que você pode imaginar. O tom de sua voz ecoou entre as árvores, e as pessoas começaram a murmurar novamente, agora mais confusas do que nunca. Iracema sentiu que o tempo havia parado. O verdadeiro enigma estava diante dela. Quem era realmente seu avô e o que ele queria dela? O legado de dor e segredos a tinha aprisionado. Mas agora havia uma nova ameaça. A pergunta pairava no ar, cobrindo tudo em incerteza. E agora para onde vamos? Iracema estava paralisada, absorvendo as palavras de Eulália. A revelação a esmagava. Seu avô? Ela mal conseguia falar. O ar faltava em seus pulmões. O que isso significava? A história de dor agora ganhou um novo enredo. Uma linhagem de segredos ainda mais sinistros. O som da multidão parecia distante, submerso em um mar de confusão. Os olhares ao redor se tornaram borrões. Tudo o que conhecia, tudo pelo que lutava, estava prestes a se desfazer. Eulália sorria, mas não era um sorriso de conforto. Era um sorriso de triunfo. Você precisa entender, Iracema. Este legado é seu, e todos na cidade têm suas mãos sujas. O que você vai fazer agora? Nesse momento, um grito cortou o ar. Olhem! Alguém apontou para a floresta. Iracema seguiu o gesto, seu coração disparando. Uma figura emergiu entre as árvores. Era um homem que parecia ferido, mas determinado. A multidão se silenciou, todos fixando os olhos na cena que se desenrolava. É ele! É o pai de Jerônimo! Alguém gritou, e as pessoas começaram a murmurar nervosamente. Iracema sentiu um fio correr pela sua espinha. Uma raiva ardente tomou conta dela. O homem se aproximava, e conforme ele se aproximava, mais claros se tornavam os traços que compartilhava com a família. Era inegável, e a conexão fez seu estômago girar. Eu não sou um monstro. Fui forçado. Fui preso. Ele gritou, a voz ecoando entre as árvores. E o choque da multidão cresceu. Iracema não sabia se sentia pena ou raiva. A verdade estava se revelando de maneira caótica. Vocês têm que entender. Não é o que pensam. Mas antes que pudesse processar tudo, Gabriel se adiantou, impulsionado pela emoção. E o que você quer dizer? A voz do filho transparecia conflito. Seria possível que houvesse mais a ser revelado? O homem olhou nos olhos de Iracema. E naquele instante, algo mudou. Um movimento brusco interrompeu o clima tenso. Celso, o irmão de Jerônimo, apareceu à frente de todos, os olhos cheios de fúria. Você não pode estar aqui, pai! Ele gritou, e as pessoas começaram a sussurrar, confusas. Iracema sentiu seu coração se apertar. O que está acontecendo? Você não faz ideia do que eu passei, o homem disse, agora mais desesperado. Jerônimo não era o único com segredos. Você é mais forte do que imagina, Iracema. Você é a chave. As palavras pareceram uma bomba, reverberando na mente de Iracema. E, de repente, em um frenesi de medo e revelação, o homem apontou para Eulália. Ela tem controle sobre tudo isso. O legado é dela também. O sangue corre entre vocês. As palavras caíram como pedras.
e o murmúrio da multidão cresceu em um clamor de desespero e confusão. Iracema olhou para Eulália, cuja expressão agora era de puro desprezo. Não acredite nele! Ele é um mentiroso! Ele só quer manipular você! A matriarca gritou, mas a cena diante de Iracema era um turbilhão de verdades e mentiras. Era difícil discernir o que era real. Só os pensamentos giravam como uma tempestade. E a dor em seu coração se transformava em uma raiva avassaladora. O avô de Iracema, agora revelado, olhou para ela com lágrimas nos olhos. Eu só queria proteger você. Você deve conhecer sua verdadeira força. Mas Iracema estava perdida em um mar de emoções. A revelação, a traição, os laços de sangue. Mas a que custo? Ela gritou, a dor repleta de frustração e confusão. O passado estava se entrelaçando com o presente de forma devastadora. Eulália, percebendo que estava perdendo o controle, avançou. Não deixarei que você interfira nos meus planos. Você não tem ideia do que está em jogo. Num movimento súbito, o homem deu um passo à frente. O que está em jogo são mais vidas do que você pode imaginar. O tom de sua voz ecoou entre as árvores, e as pessoas começaram a murmurar novamente, agora mais confusas do que nunca. Então, uma sombra emergiu entre as árvores, uma figura que parecia se mover como uma flecha. Era uma mulher alta, com longos cabelos escuros, que se aproximou rapidamente. Os olhos dela estavam ardendo com uma fúria que parecia elétrica. Basta! Ela gritou, como se tudo ao seu redor tivesse que parar. Eu não vou permitir que esse jogo continue. Iracema ficou congelada ao ver a mulher. Era alguém que conhecia bem. Ana, sua amiga do grupo de apoio. Mas havia algo diferente nela. O olhar era puro e intenso. Ana, o que você está fazendo aqui? A voz de Iracema transparecia um choque crescente. Eu sou a culpada, Ana confessou, sua voz baixa e penetrante. Eu sabia de tudo isso. A verdade sobre o legado. E sobre você, Iracema. Mas alguns não queriam que você soubesse. Iracema piscou, aturdida. Como assim a amiga sabia? O que mais Ana escondia? Eulália estava furiosa. Você não pode fazer isso. Separar a família. Você não entende que precisa de nós? A matriarca tentava recuperar o controle, mas Ana continuou firme. Seus jogos acabaram. O que vocês fizeram não pode continuar, não na minha cidade. Com um gesto dramático, Ana puxou uma pequena caixa do bolso. Aqui está a verdade de todos vocês. E então abriu a caixa, revelando uma série de documentos, fotos e um pequeno diário. Estes contêm tudo. As verdades que ninguém ousou contar. Os murmúrios da multidão aumentaram em uma onda de ansiedade. Não! O que você fez? O olhar de Eulália era de puro ódio, mas a determinação de Ana só se fortalecia. Agora todos verão. A história deles está representada aqui. E talvez você tenha mais a perder do que imagina. E no instante em que uma nova revelação pairava no ar, uma explosão de luz pareceu invadir o campo. A energia da eternidade parecia colidir com a dureza da verdade. Uivos de choque ecoaram. Iracema ficou aturdida. Era uma nova página virando. E com isso, parecia que todos os laços estavam prestes a se desatar. E assim, enquanto uma luz ofuscante iluminava o rosto de cada um, Iracema sentiu que tudo ia mudar.
A verdade estava prestes a ser revelada. Mas o que isso significaria para ela e para a linhagem de dor que sempre carregou? A única certeza era que, ao desvelar o passado, eles todos poderiam se deparar com mais do que estariam preparados para suportar. Iracema sentiu o chão tropeçar sob seus pés. As palavras do avô ecoavam na sua mente, cada sílaba mais pesada que a anterior. A multidão estava em silêncio, assustada, com os olhares fixos naquela conjuntura que ninguém esperava. Eulália, a matriarca, estava prestes a perder tudo. "Basta!" gritou Ana, firmando-se diante de Eulália. "Você não controla mais essa cidade. As verdades agora são para todos." As palavras dela eram como um sopro de ar fresco em meio à tempestade. O avô de Iracema, agora claramente abalado, olhou de volta para a multidão. "Estou aqui para pedir perdão. Medo e segredos nunca foram a solução." As vozes da multidão começaram a aumentar. Era como um eco de verdade que estava finalmente sendo libertado. Iracema sentia um nó na garganta se desfazer aos poucos. Uma sensação de esperança despontou entre a escuridão. "Então é isso!" murmurou. "Sim, Iracema!" insistiu Gabriel, enquanto puxava a mãe para mais perto. "Precisamos encarar isso juntos. O passado não vai desaparecer se não fizermos algo." Os olhos do garoto estavam cheios de determinação. Iracema sentiu um calafrio percorrer seu corpo. "Você tem razão, meu filho. Chegou a hora. E volto-me para o avô." "Então, qual é o próximo passo? O que precisamos fazer?" A dúvida pairava, mas havia um brilho de esperança. O avô respirou fundo. "Precisamos contar nossa história, a verdadeira história. Mostrar à cidade que não devemos ter medo da verdade." A tensão começou a se dissipar. Eulália olhou para eles, mas sua expressão estava mudando. Ela parecia tremer de raiva e medo. "Vocês não sabem o que estão fazendo, em que vão despertar. Não podem simplesmente escolher a verdade." Ela gritou, quase desesperada. "Deixe que venha!" gritou Iracema, sentindo a força que não sabia que tinha. "Estamos prontas para a verdade. Isto acaba agora." As palavras dela ressoaram entre a multidão. A força deu passagem para um murmúrio crescente. As pessoas começaram a se reunir, formando um círculo ao redor de Iracema e sua família. A união deles se tornava clara. Os olhos do avô brilharam com lágrimas. "Minha querida, se você está disposta a isso, faremos juntos. Não podemos mais carregar esse peso sozinhos." Iracema sentiu seu coração aquecer. Havia uma sensação de que, finalmente, a verdade poderia prevalecer. No entanto, quando a poeira estava começando a assentar, um grupo de pessoas surgiu do fundo da multidão. Homens de ar decidido, com bandeiras que representavam a cidade, se aproximaram. "Temos perguntas. Precisamos entender." Uma voz firme se destacou. Iracema levantou a cabeça, pronta para responder. Nesse momento, as revelações vertiginosas tomaram conta de todos. Queriam saber, precisavam saber. E Iracema percebeu que a batalha não teria um final limpo. Haveria cicatrizes, mas havia uma determinação agora. "Isso não acaba aqui", ela declarou, sentindo o peso das responsabilidades. "Precisamos reconstruir. Não só nós, mas a cidade. Todos precisam se juntar a essa luta." E, enquanto falava, uma onda de energia invadiu o ar. Todos ali estavam começando a compreender.
No fundo, Iracema sabia que a estrada seria longa, cheia de desafios e incertezas. Mas, ao olhar ao redor, seus olhos encontraram os de Gabriel e um calor relaxante brotou dentro dela. Eles estavam juntos. Com coragem e amor, a família não apenas enfrentaria os fantasmas do passado, mas também regeneraria seus laços. E enquanto a luz do sol começava a se pôr no horizonte, um novo capítulo se iniciava. A cidade de São Benedito estava a um passo da transformação. O que antes era só dor estava prestes a renascer. Agora, minha amiga, este é o momento de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Estamos apenas começando essa jornada e seu apoio é fundamental. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adorei ver suas opiniões. E, por favor, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5A.